nós estamos dando início, então, início à sessão de número 13, que é sobre, da jornada de pesquisa, que é sobre mercado de trabalho e desigualdade. Aqueles que estiverem presentes, fora as expositoras, que não precisam, mas os demais que quiserem um certificado de participação, é só colocar o nome e o e-mail no chat, que esse certificado depois será enviado. Hoje, nessa mesa aqui dessa sessão, a gente tem três expositoras. Então, vão ser 3 exposições, podia ser 3 ou 4. No nosso caso, são 3. Então, nós vamos ter 20 minutos para cada, até 20 minutos para cada expositora. Eu aviso quando for 3 minutos antes, para, enfim, do esgotamento do tempo, mas aí vocês têm certa flexibilidade. Se acabar um pouquinho antes, ou 1 minuto depois, 2 minutos, não tem problema, porque essa sessão tem uma duração de até 2 horas. Então, nós vamos dar início, então, com a exposição da Ana Júlia Peixoto, que vai falar aqui sobre a sua pesquisa sobre desenvolvimento regional, mercado de trabalho e migração no Brasil pós-2010. Isso. Ana Júlia. Boa tarde a todos. Vou voltar para apresentar. Está conseguindo compartilhar aí? Sim. Só estava tentando colocar uma janela, mas eu não consigo. Então, a tela inteira. Tá. Pode ir com calma aí, sem problema. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora sim. Bom. O projeto Desenvolvimento Regional, Mercado de Trabalho e Migração no Brasil pós-2010, a princípio, é um projeto de iniciação científica com concessão de bolsa do CNPq. Atualmente está em curso entre setembro de 2020 a setembro de 2022. O projeto tem a mim como apresentadora e como orientadora a professora doutora Ana Carolina da Cruz Lima. A tentativa desse projeto ele é de relacionar a migração e desenvolvimento urbano regional a partir da análise de mobilidade e interações do fator trabalho com base nos fluxos internos do Brasil pós-2010, né? A gente entende que a migração é um fenômeno complexo, que parte de diferentes teorias que exigem para essa explicação e que é uma dinâmica que não é uma relação de causalidade simples, né? O nível de desenvolvimento e a migração, eles são dinâmicos, ou seja, ele afeta a decisão de migrar e a decisão de migrar é afetada pelo nível de desenvolvimento. Aqui a gente tem como objetivos específicos a caracterização do perfil dos migrantes, caracterização das regiões de origem e destino dos migrantes e a identificação dos determinantes da condição de migração individual. Como eu destaquei antes, ele é um projeto que ainda está em curso, então hoje na apresentação a gente vai focar nesses 2 primeiros, porque o último ele ainda está sendo desenvolvido. A princípio, a gente vai partir de algumas teorias, foram muitas teorias que a gente passou ao longo do projeto, mas hoje eu trouxe 3 que eu acho que são interessantes para a gente discutir aqui. A
os fatores de atração e repulsão, modelos push-pull, partem de aspectos espaciais e custos e benefícios, né, que são levados em conta para a decisão de migrar. A partir da década de 80, surge uma nova teoria, que são a nova economia das migrações a trabalho, e aqui com base no texto do Stark e Bloom, que agora ela leva em conta questões com contextos mais específicos, países em desenvolvimento, compartilhamento de riscos entre famílias ou domicílios, isso é algo que a gente vai trabalhar também na PNAD, e a questão da privação relativa e a relação dela com a migração, ou seja, o que esses autores eles discutem é que a privação absoluta ela para de ser tão relevante e a privação relativa que enfrentam os migrantes ela passa a ser mais relevante para a decisão de migrar. As teorias de transição migratória, elas analisam a relação entre imigração e desenvolvimento a partir da visão de que a relação entre imigração e desenvolvimento ela é linear e crescente, e a relação entre imigração e desenvolvimento ela se comporta como um U invertido, uma parábola com concavidade para baixo, ou seja, até certo ponto a imigração ela cresce nessa curva nessa relação com o desenvolvimento, a partir do momento que ela atinge um pico, ela passa a decair, ou seja, porque os potenciais migrantes, eles se encontram numa situação de que não é tão assim tão positivo migrar, né? E também a relação com as capacidades e aspirações dos migrantes. Bom, com base num referencial empírico, agora com a realidade brasileira e padrões migratórios do Brasil, a gente discute em que medida os migrantes se diferenciam do conjunto da população e como também eles se diferenciam entre si, né? E aí surge o conceito de seletividade da migração. E também a questão histórica de como se desenvolveram esses padrões migratórios ao longo do tempo. Por exemplo, pós 1980, aquela dinâmica rural-urbana, ela perde um pouco de força, principalmente por conta da interiorização da urbanização, e emergem algumas trajetórias também secundárias de médio desenvolvimento, não tanto aquela dinâmica Nordeste-Sudeste, que é bem clássica, surgem também dinâmicas de médio desenvolvimento e que acabam até se tornando preferíveis, né, em certa medida, com a falta de capacidade das grandes metrópoles de absorverem essa população migrante. A base de dados que a gente usa é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, para os anos de 2011 a 2015, como critério para definir o que é migrante, quem é um migrante, é um quesito última etapa, com tempo de residência na UF de até 4 anos, a partir do texto do Rigotti. E como metodologia, a gente tem aqui elaboração de estatísticas descritivas de matrizes migratórias, para a gente poder entender a dinâmica e os fluxos migratórios, e a estimação da condição de migração individual e correção do viés de seleção amostral. Como eu ressaltei, essa última parte a gente não vai entrar muito aqui. Começando as estatísticas descritivas, a gente tem aqui 2 tabelas, uma de composição amostral dos migrantes e não migrantes. A gente vê que tem uma estabilização assim, do número de imigrantes na amostra e imigrantes por sexo. E, da mesma forma, a gente vê que tem uma equalização, ainda que exista, que em todos os anos
os homens ainda sejam maioria, é bem pequena essa diferença, e que vem sendo observada nesses últimos anos. Bom, eu trouxe alguns gráficos aqui de escolaridade média e de taxa de informalidade. A gente vê que os não migrantes, eles só têm uma escolaridade maior que imigrantes que são mulheres pretas e pardas. Fora isso, todos os migrantes têm uma escolaridade maior. E a taxa de informalidade, ela vem sendo equalizada também, de certa forma, pelo menos com relação aos homens migrantes. As mulheres, no geral, têm um histórico de informalidade maior, mas isso vem sendo... Na verdade, eu errei. O histórico de informalidade é maior nas mulheres, mas aqui no gráfico está diferente, isso que eu falei. Desculpa. Enquanto aos setores de atividade, a gente tem aqui os domésticos esteja caindo, né, nos últimos anos. Quanto aos rendimentos, temos rendimentos do trabalho e rendimento domiciliar. E, de novo, os migrantes apresentam maior renda, mas quando a gente passa para o domicílio, essa renda, ela apresenta uma diferença aí com relação aos pretos e pardos, tanto mulheres quanto homens pretos e pardos. Bom, trouxe umas matrizes migratórias, a matriz migratória, né, para a população, e os estados com maiores saldos e estados com menores saldos. Aqui, os maiores são São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso, Distrito Federal, com menores saldos, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Sul e Minas. E aí, com isso, a gente pode ver alguns fluxos relevantes. Um deles é o de Minas para São Paulo, que é um fluxo histórico, na verdade, né? Bahia para São Paulo e Minas, Maranhão, Piauí, Ceará, Alagoas para São Paulo. Esses dois aqui, Maranhão, Pará, Tocantins, Piauí e Pará, Amazonas, Amapá, Tocantins e Maranhão, indicam, de certa forma, uma dispersão regional, né? Essa população, ela vai para locais próximos do estado de origem, né? E aí, Distrito Federal para Goiânia, Rio Grande do Sul para Santa Catarina, indicam também essa questão local. Aqui um gráfico para o saldo migratório por estado e um gráfico de imigrantes e imigrantes por região. Aí a gente pode ver que o Centro-Oeste é o estado que tem recebido muitos migrantes, e o Nordeste tem apresentado essa perda de imigrantes, enquanto os outros estados, as outras regiões estão bastante em equilíbrio, né? Digamos assim. Bom, resultados preliminares, a gente tem a questão da seletividade por renda, por escolaridade, atividade e ocupação. Esses são os fatores que afetam positivamente a decisão de migrar. Como eu disse anteriormente, as regiões com maiores ganhos e perdas, os fluxos migratórios mais expressivos, e com isso é possível a gente discutir quais deles são uma tendência histórica na literatura e quais deles vêm emergindo recentemente, né? E, por fim, as conclusões parciais, essa questão da dispersão para regiões próximas, a estabilização de alguns fluxos, por exemplo, o caso de Minas para São Paulo, e a ascensão de regiões de médio desenvolvimento. Isso é interessante porque a gente sempre teve
essa imagem de que a migração entre uma região pobre e uma região rica era o comum. E é interessante a gente ver que as grandes metrópoles atualmente não conseguem mais absorver um grande contingente populacional, seja devido a altos custos de vida ou baixas oportunidades de emprego, e aí se torna preferível regiões de médio desenvolvimento. E é isso. Ok, obrigado, Ana Júlia. Quem quiser fazer perguntas nessa exposição, na outra, eu esqueci de avisar, é para clicar aqui na mãozinha, né, para levantar a mão, e aí eu passo a palavra. Como ainda não tem nenhuma mão levantada, Ana Júlia, eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha a você. Eu não conheço nada desse tema de migração, achei super interessante a sua apresentação, muito boa mesmo. E eu queria te perguntar, você vai usar a PNAD, né, que é até 2015. Por que você não pensou em usar, ou não cogitou de usar a PNAD contínua? Se é um problema de não ter os dados que você precisa, ou por alguma outra razão, porque aí você poderia, se tivesse os dados, se tiver os dados, você poderia trazer até um período mais recente. Pois é, a PNAD contínua ela tem essa limitação, até algo que estava sendo discutido de incluir o questionamento de migração, mas que ainda não foi. Por isso a gente optou pela PNAD normal mesmo para fazer essa análise. Uhum. Outra coisa que eu te perguntaria, Ana Júlia, é o seguinte: vocês ainda vão prosseguir na pesquisa, né? Quer dizer, o que você está, quais são os passos assim próximos no teu trabalho? Então, agora a gente vai fazer o processo de elaboração de equação menseriana para os rendimentos da migração e correção do viés de seleção amostral a partir do modelo de Heckman. Uhum. Legal. Alguém mais teria alguma pergunta para a Ana Júlia? Mãozinha. Oi? Minha mãozinha lá. Mãozinha, Saboia, por favor. Quer dizer, não é uma pergunta, na verdade, é assim um comentário. É o seguinte, quer dizer, esses fluxos migratórios para São Paulo, que é sempre a ideia que a gente tem, né, do Nordeste para São Paulo, pelo que você mostrou aí, eles permanecem, eles existem, eles são importantes, e você destacou alguns fluxos entre estados. Agora, o que eu achei bem interessante, eu não sei até que ponto é novidade, porque eu também não sou do tema, né, não trabalho com isso, esses fluxos intra-regionais. Eu achei bem interessante, que você mencionou rapidamente, ali dentro da própria região Nordeste ou da própria região Norte, das duas, você destaca esse fluxo dentro dessas regiões. Quer dizer, você teria alguma coisa assim a comentar mais sobre esses fluxos intra-regionais? Sim, a gente tem essa questão da dispersão, do direcionamento Nordeste e Sudeste ainda, ele permanece relevante. É interessante a gente falar do Centro-Oeste também, porque vem sendo uma região de destino que se tornou relevante também. Infelizmente, a gente não pode falar intramunicípios, né? Seria bastante interessante, mas a PNAD não possibilita isso. O que a gente pode fazer com a PNAD é discutir a questão das metrópoles. Talvez seja interessante. Ok. Bom, acho que não tem mais nenhuma mãozinha levantada aqui, então eu queria te agradecer, Ana Júlia, pela exposição, te dar parabéns e chamar a próxima expositora, que é a Camila Rocha. Camila, pode compartilhar aí a sua apresentação? Sim, só antes da Camila começar, deixa eu lembrar aqui, porque entraram algumas pessoas durante a apresentação da Ana Júlia, e então não estavam no início.
E, então, eu queria dar o aviso aqui de se alguém precisar de um certificado de participação, pode colocar no chat o nome e o e-mail que esse certificado será enviado. Camila, pode compartilhar. Ok, obrigada. Boa tarde, gente. Eu vou compartilhar aqui. Quem vai apresentar vai ser eu e o Vitor, ele que vai começar. Então, vou dar a palavra para ele agora também. Boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todas e todos. O nosso trabalho ele é intitulado O Mercado de Trabalho no Brasil nas crises de 2015, 2016 e 2020, Semelhanças e Diferenças. Os autores somos eu, Camila, Renan e Igor, que não puderam estar aqui, orientados pelo professor João Saboia. Na verdade, como introdução e objetivos, a principal motivação, na realidade, foi entender, né, esse evento único ocorrido no país e no mundo no período passado, que nos assola até hoje, que foi a crise da Covid-19. A dimensão e a profundidade que ela gerou despertou, né, a nossa curiosidade de querer compará-la com as crises anteriores, em especial com a dos últimos anos, de 2015 e 2016, procurando, assim, demonstrar algumas semelhanças e diferenças. Outro ponto também que nós achamos pertinente buscar foi verificar até que ponto a tese dualista ela se daria, ou seja, que essa tese ela se desdobra na seguinte situação. Ela tem um papel importante do setor informal enquanto absorvedor da população excluída do mercado formal durante uma crise. Então, é entender se esse papel da tese dualista ele teria uma aplicação nessa recente experiência da economia brasileira. Em questão de metodologia, para a parte de mercado de trabalho, a nossa principal fonte utilizada foram os dados da PNAD contínua, disponibilizados pelo IBGE, disponíveis de 2012 a 2020, e, por sua vez, para o acompanhamento da atividade econômica, a gente utilizou as contas nacionais do IBGE. Vale destacar que esses dados eles foram usados em forma de trimestre e não anual, e o trabalho ele é encerrado com informações do último trimestre de 2020. E aí, mais um ponto metodológico seria comentar que a definição de trabalho informal utilizado nesse nosso texto foi que considera o empregador sem carteira assinada, conta própria e empregadores que não contribuem para a Previdência Social, além de trabalhador familiar auxiliar. E a gente vai partir de dois princípios. Primeiro, a gente vai mostrar um pouco o panorama, né, o nível de atividade econômica no período 2012 e 2020. Então, a gente traz a taxa de crescimento anual do PIB real durante esses 8 anos. E aí é até interessante, na verdade, destacar um pouco antes disso, que a economia brasileira ela vinha crescendo de 2004 até 2011, porém, nesse triênio subsequente, né, de 2012 a 2014, passa a ocorrer uma significativa desaceleração, apresentando, nesse último período, de 2014, um crescimento mínimo de 0,5%, apontando para uma crise que estaria por vir. E, de fato, isso se solidifica no biênio subsequente. Em 2015 e 2016 ocorre uma forte crise econômica, onde as taxas de crescimento do PIB elas apresentam um caráter negativo, com uma queda acumulada de cerca de 7% nesses 2 anos. Após esse período, de 2007 a 2019, a economia brasileira passa a apresentar sinais de recuperação, mas ainda assim, essa retomada ela é bem lenta se você compara, por exemplo, a recuperação dos períodos passados. Porém, também, essa recuperação acaba por não se consolidar, né, em virtude da pandemia, gerando uma ruptura nesse processo de retomada econômica. Com a economia brasileira novamente com taxa de crescimento negativo, porém um detalhe que de maior magnitude quando comparadas de 2015 e 2016, com uma queda de 4,1% negativa em apenas um ano. E um outro ponto também que a gente levanta, entre as diversas variáveis do mercado de trabalho, a gente quis trazer esse gráfico
comparando as pessoas ocupadas e desocupadas ao longo desse período. E é interessante as mudanças que se desdobraram ao longo dessa série histórica. Até o fim de 2014, esse mercado de trabalho apontava para um número reduzido de desocupados, e, em contrapartida, o número de ocupados no mercado formal crescia. Mas com o advento dessa crise, em 2015 e 2016, ocorre totalmente uma situação oposta, né? Ocorre uma inflexão entre as curvas, onde ocorre um forte crescimento dos desocupados, como a gente pode ver nessa linha vermelha, ao passo que os ocupados começam a cair. Nos anos subsequentes, né, 2017 e 2019, tenta-se aí também ter uma pequena recuperação, mas, novamente, essa recuperação ela não se consolida, gerando justamente uma expressiva queda no número de desocupados, né, como a gente pode ver nessa linha azul, e, novamente, o número de desocupados, né, a taxa de desocupação aumentando. Por fim, a gente traz também, esse primeiro bloco, antes de eu dar a palavra a Camila, a gente traz uma tabela com alguns agregados populacionais do mercado de trabalho, e é interessante que 2 deles, assim, dentre esses demais, se destacam, que é, por exemplo, a população desalentada, onde, comparando o quarto trimestre de 2014 com o de 2016, a variação é de 142%, ao passo que em 2020 ela é de 25,3%. Mas um adendo interessante é que em 2020 esse valor ele é menor do que referente a 2015 e 2016, justamente porque o desalento ele já vinha aumentando ao longo dos anos, o que faz com que, em termos comparativos, ele não seja tão expressivo quanto 2015 e 2016. E vale destacar também a população na força de trabalho potencial, que também apresenta uma grande expressividade na sua variação relativa. Agora eu vou dar a palavra para ela prosseguir com a apresentação. Boa tarde, gente. Bom, até continuando um pouco nessa tabela, que é relacionada ao que eu vou falar no próximo slide, eu acho que uns dados que chamou nossa atenção, até nos primeiros olhares, assim, foi o movimento da população fora da força de trabalho e a população na força de trabalho, né? A gente vê aqui em 2020 um aumento expressivo da população fora da força de trabalho, com uma redução da população na força de trabalho, né? O que já chama atenção olhando um ano só. E quando a gente vai comparar com 2015 e 2016, a gente vê que esse movimento foi bem diferente, né? Então, a gente viu que, bom, ao longo dos anos, né, é natural o aumento da população na força de trabalho, até acompanhando esse crescimento vegetativo da população, né? E foi o que aconteceu em 2015 e 2016, que aumentou, mesmo com a crise, aumentou essa população na força de trabalho. Só que em 2020 não foi o que a gente observou, né? A gente viu uma redução dessa população na força de trabalho. E esse movimento se deveu muito ao fato de com a chegada da pandemia, né, a população que estava ocupada e foi desempregado, ao invés de passar pela condição de desocupado, né, foi direto para fora da força de trabalho. Então, eu acho que até vale um parênteses para considera a população na força de trabalho a população ocupada e desocupada, sendo que os desocupados, né, os desempregados, são aqueles que estão procurando trabalho. Fora da força de trabalho são aqueles que deixaram de procurar, enfim, por N motivos. Então, a pandemia mostrou esse movimento. Assim, muitas pessoas que ficaram desempregadas deixaram de procurar emprego, seja por questões sanitárias ou porque simplesmente não encontravam. Então, o que a gente observou também em 2020 foi esse forte crescimento da população subocupada e desalentada, né? Ainda que a gente também tenha observado isso em 2015 e 2016, em 2020 também piorou uma situação que já era crítica. Então, como eu disse, em uma análise mais setorial, né, a gente viu também que o setor de serviços foi o principal afetado com essa crise da pandemia, né, em 2020. E o setor de serviços, que é o setor que tem o maior peso na economia e no mercado de trabalho, né, que emprega o maior número de pessoas proporcionalmente. E esse movimento foi diferente do que a gente viu em 2015 e 2016, que, na verdade, o setor de serviços aumentou o número de trabalhadores.
E um pouco mais segmentado, né, acho que vale o destaque, que entre os empregados, né, os que sofreram de forma mais significativa com essa retração de 2020 foram os empregados do setor privado e trabalhadores do domésticos sem carteira e os conta própria não contribuintes para a Previdência Social, né? E esses que são os que predominam no trabalho informal e no setor de serviço. Né? Então, acho que aqui talvez seja uma das nossas principais, se não a principal conclusão que a gente tirou nesse trabalho, que é que o mercado de trabalho informal foi o mais afetado em 2020, inclusive comparado a 2015 e 2016. Até por medidas sanitárias, né, eles são, talvez em grande maioria, os que precisam de contato com o público para trabalhar, então a pandemia afetou principalmente essa população. E nesse contexto, quando a gente olha para o rendimento do trabalho desses trabalhadores informais, né, e olhando o rendimento médio nacional, essa saída dos trabalhadores informais fez com que o rendimento médio nacional em 2020 aumentasse. Isso porque os trabalhadores informais, em geral, recebem rendas menores, né? Então, a população que ganha salários e rendas maiores permaneceu, proporcionalmente, né? Permaneceu no mercado de trabalho. Então, esse rendimento aumentou em 2020. Isso foi diferente do que aconteceu em 2015 e 2016, né? Quando teve uma redução do rendimento médio como um todo. E quando a gente olha para a massa salarial, né, massa de rendimento recebida por todos os trabalhadores, aí, sim, eu acho que tem um olhar mais panorâmico da situação do rendimento nacional, né, de todos os trabalhadores. Que a massa de rendimentos reduziu em 2020, em 2015 e 2016 também reduziu, mas em 2020 reduziu de forma mais intensa. Então, esse movimento reforça essa deterioração do mercado de trabalho e da renda efetivamente recebida pela população. Né? Aqui, talvez valha uma ênfase no efetivamente, porque como 2020 foi um ano atípico, então, até na PNAD tem a variável efetivamente e habitualmente, o efetivamente foi o que mostrou melhor, digamos, para a gente como estava a renda dessa população em 2020. Agora, talvez, caminhando um pouquinho para o final, algumas principais conclusões. Até retornando um pouquinho que o Vitor falou no início, a crise de 2015 e 2016 teve um impacto significativo na economia, né? E até com o gráfico que ele mostrou lá no início, essa crise econômica alterou profundamente a estrutura do mercado de trabalho do país, o que fez com que tivesse uma elevada taxa de desemprego, não só naquele ano, como se manteve nos anos seguintes, né, e a gente observa até hoje, e com a crise de 2020 piorando a situação, e da subutilização da força de trabalho, afetando também, eu acho que destacando, né, a população desalentada, que aumentou significativamente naquele período, e que é um problema que permanece até hoje. E em 2020, esse impacto foi ainda mais intenso, né? A gente viu que a retração econômica foi maior do que os anos de 2015 e 2016, e no mercado de trabalho também foi mais intenso, e isso tudo, né, concentrado em um único ano. Para nossa análise, no caso, eu destacaria que foi até em menos de um ano, porque a pandemia chegou em meados de fevereiro e março, e a nossa análise foi até dezembro. Então, isso ressalta esse impacto intenso, negativo, né, da crise causada pela pandemia. E esses efeitos negativos se deram de forma disseminada em toda a atividade econômica, né, em todos os setores, e especialmente, como eu destaquei, no setor de serviços. E, sobretudo, no mercado de trabalho informal, né, que foi diferente do que a gente viu em 2015 e 2016, que serviços aumentou, e ainda que o mercado de trabalho informal tenha sido afetado em 2015 e 2016, não foi de forma tão intensa como a gente viu em 2020. E isso, né, principalmente esse impacto no mercado de trabalho informal, se deve a acho que dois fatores principais. Talvez seja esse cuidado, né, e o cenário de medidas sanitárias e medidas de isolamento social, que faz com que os trabalhadores que precisam de contato com o público não pudessem trabalhar, e a dificuldade de encontrar emprego diante da crise, que também afetou toda a economia. Né? Então, que fez com que tivesse esse movimento
da população na força de trabalho direto para fora da força de trabalho, com essa dificuldade de procurar emprego, e muita gente desistindo de procurar emprego, seja por saúde, seja por não conseguir. E também levando a esse aumento, né, consequentemente, da força de trabalho potencial e subutilizada. E, bom, se dá para destacar, talvez, 2 programas que minimizaram esse impacto, né, da crise de 2020. Vale destacar o auxílio emergencial e o programa de manutenção de empregos formais, que foram fundamentais, né, para minimizar esses impactos, com transferência de renda para as famílias mais vulneráveis e fazendo com que os empregadores, né, não demitissem seus funcionários e permitindo até que muitos não fechassem as portas com essa ajuda do programa de manutenção dos empregos formais. E, por fim, em relação à tese dualista, né, que seria essa absorção do mercado de trabalho informal em prol da redução dos trabalhadores no mercado formal, a gente viu que não se observa aqui no nosso estudo, né? Não se observa o que se esperaria pela tese dualista. A gente viu que nas 2 crises houve uma redução do trabalho informal, e principalmente quando a gente olha para 2020, quando esse mercado de trabalho foi atingido de forma muito mais intensa. Acho que é isso. Aqui algumas referências. Obrigado, Camila. Vou te pedir para descompartilhar. Como ainda não tem nenhuma mãozinha levantada aqui, eu vou usar da minha prerrogativa aqui. Não, agora já tem várias. Mas eu vou aqui... Bom, já tinha começado a perguntar, então vou continuar e depois vou passando aqui pela ordem. A primeira é interessantíssimo esse tema que vocês estão tratando, da maior relevância, né? Dou parabéns pelo trabalho. E, para mim, tem uma coisa que não ficou totalmente clara, que é o seguinte, essa questão de que eu tenho essa ideia, todas as pessoas, acho que, em geral, é uma ideia assim, bastante aceita, de que o mercado, que o trabalho informal, né, que o mercado informal acaba funcionando sempre como uma espécie de colchão amortecedor do desemprego nas épocas de crise, né? As pessoas perdem o emprego e, de alguma maneira, vão fazer um bico, vão fazer alguma coisa informal e pelo menos uma parte do desemprego do problema do desemprego é resolvido assim. Em 2020, com certeza, isso não aconteceu, pelas razões que você falou aí, né? Porque justamente os serviços, onde está uma boa parte da informalidade, etc., foi o mais atingido pela pandemia, porque é um setor intensivo em contato, etc. Então, ele não pôde exercer essa função. Mas o que não ficou muito claro para mim foi em relação a 2015, 2016, né? Se lá porque naquela eu pelo menos tinha essa ideia que, pelo menos em parte, o setor de serviços tinha desempenhado um pouco esse papel lá naquela época. Então, e aí não ficou muito claro para mim, no final das contas, se vocês concluíram que sim ou que não em relação a 2015, 2016. A outra pergunta que eu ia fazer é só, porque você falou que a análise termina no final do ano, e eu queria saber se vocês vão continuar, porque a fase de recuperação também é uma fase muito interessante de acontecer, de entender como é que acontece isso, né? Essa volta aí do mercado de trabalho. Então... Acho que na primeira pergunta, era uma coisa que a gente também esperava, na verdade. A gente já começou com essa ideia inicial, achando que o mercado de trabalho informal ia servir como amortecedor, né, como você falou. Quando os dados a gente viu que não necessariamente, né? Eu acho que existe esse movimento que ajudou nesse impacto menos intenso, né, digamos, 2015 e 2016, mas que ainda assim não foi suficiente para não ter uma retração do mercado de trabalho informal lá naqueles 2 anos. Eu acho que, em resumo, é isso. Assim. Então, a conclusão é que, nas 2 crises, não necessariamente a tese dualista foi válida. E você quer falar, Saber? Pode falar. Não, essa questão do informal,
absorver mão de obra na crise, é uma coisa que eu aprendi desde criancinha. Quer dizer, desde que comecei a estudar o tema, o pessoal, especialmente o pessoal do Preal, que é aqui da América Latina, aqueles estudos dos anos 60, 70, existia isso que você acabou de falar, Francisco Eduardo. Você falou na tese do colchão, eu conheci a tese como a tese da esponja. Ele faz o papel de passa a esponja, carrega tudo. Isso, inclusive, o François, que está aqui assistindo, e a Mireille, que também estão, que produziram um trabalho super interessante sobre essa questão que está publicado como TD do ano passado, aí no Estudo de Economia. Eles fizeram até, eles inclusive procuraram ir lá para trás, pegar e ver se essa tese funcionava ou não. E realmente, lá no passado, ela funcionou muito bem, ela realmente acontecia muito isso com muita clareza. Mas eu queria só qualificar um pouquinho, porque a Camila voltou a falar que a tese não funcionou. Eu queria dizer que é porque nós acabamos tirando o quadro 4, do nosso TD, que é um quadro importantíssimo. A gente ficou preocupado de botar um quadro com muito dado e de repente, na apresentação, vocês não verem nada. Mas no quadro 4 tem os dados muito interessantes, porque na crise de 2015 e 2016, tem duas categorias informais que se mantiveram muito bem. O emprego sem carteira assinada e o trabalho doméstico sem carteira assinada, que são duas categorias importantíssimas dos informais, eles não caíram. Até tiveram um pequeno crescimento numa crise em que a queda dos ocupados foi grande. Não foi tão grande quanto a atual, mas foi grande. Então, eu só queria qualificar dizendo o seguinte: essa tese certamente não funcionou em 2020, de jeito nenhum, até por razões físicas, né, que as pessoas não podiam. Mas na crise anterior, de 15 e 16, ela parcialmente ela teria funcionado se você olhar todas as categoriazinhas de formais e informais, e isso não acontece entre conta própria informal, isso não acontece entre empregador informal na crise anterior, mas os empregados informais, tanto doméstico quanto do setor privado com carteira, eles se preservaram bem. E como houve uma queda geral, o fato de você preservar o teu pequeno aumento significa que você, de uma certa maneira, colaborou com essa tese. Então, é só isso que eu queria acrescentar. Eu acho fundamental essa qualificação aí, quer dizer, foi até uma pena não ter posto a tabela, mas no trabalho de vocês certamente vai estar... O TD está lá, o TD está já foi publicado. Já foi publicado. Já está publicado, ó. Já. A gente manda aqui o link depois. Ok. Bom, não, mas eu acho que é isso. Eu acho que teve uma última pergunta sua, né? Não, tem uma... Teve a sua segunda pergunta em relação a 2021, né? É uma coisa que a gente chegou a pincelar na nossa conversa, mas e para esse TD, né? É porque a gente publicou, acho que faz uns 2 ou 3 meses. Para aquele momento ainda não... A gente ainda estava observando, né? Então o TD ficou até um pouquinho extenso e eu acho que serviu... Acho que está bem completo. Mas é uma coisa que a gente pode conversar também, né, Sabai? E botar para frente. Você está falando, foi publicado como em Fonseca? Eu não entendi. O texto para discussão no IE. No TD para o IE, tá? Então, acho que foi até bom aqui divulgar aqui para quem está aqui, né? Tem o TD a gente está acompanhando, Francisco, a gente está acompanhando esse primeiro semestre, até discutindo a questão da produtividade, porque o que acontece é que, com a saída de pessoas de baixa qualificação, informais, a produtividade do trabalho cresceu muito durante a crise e continua bem mais elevada, o que mostra, inclusive, a dificuldade de você voltar a absorver essas pessoas, porque você está com um nível de produtividade mais alto e com muito menos gente trabalhando. Quer dizer, houve uma recuperação da ocupação, mas até o meio desse ano é uma recuperação relativamente pequena, porque a gente perdeu quase 9 milhões de ocupados e recuperou talvez 3. Então, mas, bem, os dados até o segundo trimestre desse ano a gente tem acompanhado, mas, obviamente, o TD já estava pronto e a ideia foi fechar o ano passado. Ok, legal. Agora o próximo é o François. Obrigado.
Quero continuar a discussão sobre a história da informalidade. Primeiro, para dizer parabéns para vocês para essa apresentação e o artigo bem interessante. A ideia dessa tese dualista tem uma pequenina confusão. Confusão entre emprego informal e setor informal. Setor informal são mais autônomos, que trabalham sozinhos ou com familiares. E emprego informal tem também a outra componente, que são os empregados sem carteira assinada que trabalham no setor formal. Então, esse segmento na crise é o mais frágil, os primeiros a perder, supostamente, o seu trabalho, porque não tem proteção, essa parte de emprego informal no setor formal. E, em contraparte, o colchão amortecedor são os autônomos que podem criar a sua própria fonte de trabalho. É de eles que se espera que possam criar a sua própria fonte de trabalho e crescer na crise. Então, não sei se você poderia ver essa heterogeneidade no emprego informal para ver se existe diferente de evolução nas duas crises entre esses dois segmentos. E a segunda pergunta, talvez a primeira pergunta depois desse comentário, é que conclusão? A tese dualista não funciona ou funciona parcialmente? Tem por quê? O que está passando no mercado de trabalho do Brasil? E o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, tem uma interpretação direita, simples, de mais rigidez no mercado do trabalho. Então, eu queria saber se vocês são torcedores de seu ministro de Trabalho. Quer falar, Vitor? Pode falar. Pode falar. Não, respondendo a pergunta. Não falar por menino, vou falar somos. Não sou torcedora do ministro do Trabalho. Não, mas eu acho que até foi interessante o complemento do Saboia, né? Porque no TD a gente consegue abrir todos os trabalhadores informais e foi até um destaque, né, que a gente destacou no texto e que chamou a nossa atenção lá. E que conclui, né, que a tese dualista de forma parcial lá em 2015 e 2016 e que em 2020 realmente, até por condições físicas e sanitárias, não foi possível. Eu achei muito interessante essa distinção que o François trouxe aqui entre setor informal e emprego informal. O Saboia, quando falou de 2015 e 2016, disse que foi empregados domésticos, né? E qual foi o outro? Porque empregados domésticos é tipicamente o emprego informal, e setor informal também, né, François? Quer dizer, eles não estão no setor formal. E qual é o outro? O outro é empregado do setor privado sem carteira assinada. Aí então tem cada categoria dessas está numa dessas classificações. Mas tem uma outra informação que eu não dei, mas que está lá na tabela 4, que é o seguinte: essas categorias que o François mencionou, quanto a próprio empregador informal, elas caíram muito na crise de 2015 e 2016. Essas duas. Já o emprego informal, sem carteira, mas empregado, esse cresceu um pouco. Então, mas são dois grupos muito diferentes, que normalmente você joga tudo junto e considera como sendo trabalho informal, entendeu? Eu acho que até como os conta-próprios caíram de forma mais intensa do que os sem carteira cresceram, assim, por isso que essa conclusão, se a gente for olhar o mercado de trabalho informal como um todo, a gente conclui essa tese dualista que não aconteceu.
mas olhando mais segmentado, a gente vê que foi de forma parcial por causa da intensidade de queda nos conta própria e pelo inverso, né, no sem carteira. Agora, tem uma coisa assim, essa totalmente inesperada para mim na crise de 15, 16, que também está na tabela 4. É um crime a gente não ter trazido a tabela 4 aqui para mostrar para vocês, mas está lá no TD para vocês olharem. Os conta própria formais e os empregadores formais, esses dois grupos formais, cresceram na crise de 15 e 16. E aí, alguém me responde por que isso aconteceu? Ô, Saboia, deixa eu te perguntar uma coisa. Uber e esses outros aplicativos, entregadores por aplicativos, e Uber, que foi uma categoria que, obviamente, cresceu. Isso aí a gente tinha os relatos, né? Porque eu sempre pegava Uber. E as pessoas, perdi meu emprego, comecei a trabalhar com Uber, né? Então, isso aí é uma experiência que acho que todo mundo teve, né? De ver isso. Então, esses aí estão em qual categoria? Eles estão no conta própria informal ou formal? Quer dizer, eu acho que a declaração da pessoa. Eu, se fosse o empregado do Uber, eu provavelmente diria que eu sou conta própria, mas de repente eu posso achar que eu sou empregado do Uber. Então, não sei, isso não tem muita clareza, vai depender muito do informante e do IBGE orientar as pessoas na hora de fazer o levantamento, porque realmente pode dar confusão. É uma pergunta importantíssima. Agora, esta manhã, tinha reunião da OIT para reformular as classificações de mercado de trabalho, de posição na ocupação, entre empregados, trabalhador por conta própria, e justamente porque não se sabe onde vão essas pessoas do Uber, de criar uma nova categoria chamada contratadores dependentes, que não existe e não se pode identificar nas pesquisas existentes no mundo. Então, é uma pergunta central agora mesmo. Ótimo. Uhum. Muito bom. Bom, pessoal, acho que foi muito interessante aqui essa troca de ideias. Acho que não tem mais nenhuma mão levantada aqui. Então, vou agradecer a Camila, ao Vitor, Saboia, que está aqui presente, que é o orientador da pesquisa. E vamos passar, então, para a terceira e última apresentação, que é da Sofia Bocaneira. Sofia, você... mas antes de passar para a Sofia, lembrando novamente, porque vão entrando pessoas no meio não sei se vocês sabem disso, mas eu vou recebendo aqui os pedidos de entrada. Então, mais uma vez, avisando, quem precisar de um certificado de participação, ponha no chat o nome e o e-mail. Então, Sofia, você pode compartilhar aí a sua apresentação, por favor? Uhum. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor Francisco, professor Saboia, aos colegas também. Meu nome é Sofia Bocaneira e eu sou aluna orientada pelo professor Francisco Eduardo, no grupo de macroeconomia da pandemia. E hoje eu vou apresentar um trabalho sobre pandemia, auxílio e desigualdade. Esse trabalho faz parte de um conjunto de pesquisas relacionadas à situação da Covid-19 no Brasil. E eu vou tratar dos objetivos, da metodologia e dos resultados preliminares. Essa é uma pesquisa ainda em curso, ainda existem tópicos a serem trabalhados. Bom, para entender melhor os objetivos, a gente precisa compreender que existem dois lados principais da pandemia. Um relacionado às medidas sanitárias, que no Brasil muitas vezes foram amplas e rígidas, dependendo da localidade, e uma área econômica, um tópico econômico, que teve diversas facetas, mas que em relação a como isso atingiu a população, o auxílio emergencial foi o maior auxílio já prestado pelo governo e atingiu 66 milhões de pessoas. Então, nesse contexto, o objetivo do trabalho é mensurar o impacto da pandemia de Covid-19 e das políticas sociais relacionadas
sobre a distribuição de renda no Brasil no ano de 2020. A metodologia adotada para avaliar o nível de desigualdade foi o índice de Gini, e para construir o índice, nós utilizamos a PNAD contínua e a PNAD Covid-19. É importante notar, né, que a PNAD contínua e a PNAD Covid têm características bem distintas. A PNAD contínua, ela é elaborada desde 2012 e não inclui o auxílio emergencial quando trata de rendimentos do trabalho. Já a PNAD Covid foi realizada em um período muito curto, de só 7 meses, e levantou os dados relacionados ao auxílio emergencial. Então, de alguma forma, era necessário trabalhar com as duas pesquisas. E para fazer essa relação, então, a gente optou por um método de construção de indicadores por etapas. A primeira etapa consiste no cálculo dos indicadores, contemplando o total dos rendimentos, excluindo o auxílio emergencial, criando assim um cenário contrafactual. E a segunda etapa está relacionada à utilização dos dados da PNAD Covid para calcular os indicadores de renda, incluindo agora o auxílio emergencial, para, por fim, ser possível fazer uma comparação, uma relação entre essas duas informações. Bom, como o Gini, o índice de Gini é a base desse trabalho, eu trouxe aqui uma pequena sumarização do que se trata o índice de Gini, né? Bom, o índice de Gini ele é um número que varia de 0 a 1, onde 0 significa uma sociedade absolutamente igualitária e uma sociedade absolutamente desigual. O índice de Gini ele é construído principalmente por duas retas. A primeira é a reta de perfeita igualdade. A reta de perfeita igualdade, ela demonstra uma sociedade com uma distribuição homogênea de renda. E o que isso quer dizer? É assim, 20% da população detém 20% da renda, 30% da população detém 30% da renda e assim por diante. Já a curva de Lorenz, ela representa um afastamento dessa reta de perfeita igualdade por algum tipo de desigualdade na distribuição de renda. Então, como exemplo, aqui está demarcado que 40% da população teria acesso a só 20% da renda total. Então, agora falando dos eixos, o eixo P, ele representa a proporção acumulada da população, 40% da população, relacionado ao FI, né, que é a proporção acumulada de renda. Nesse caso, 20% da renda. Agora, dando um pouco um salto, o índice de Gini, ele é, na realidade, a relação dessa área formada entre a reta de perfeita igualdade e a curva de Lorenz, representada aqui pelo D, e a área de renda total, que é a área do triângulo OAB. Né? Então, essa é a formação teórica do índice de Gini. A partir disso, nós criamos o cenário contrafactual. Nós partimos para a elaboração do cenário contrafactual. Para isso, a gente recorreu à PNAD contínua. Então, a primeira medida foi o ordenamento dos dados em DCIs de renda. A partir disso, foi construída uma tabela que demonstra a parcela acumulada de renda e a população até determinado extrato. A partir daí, foi realizada, então, a plotagem da poligonal de Lorenz. A poligonal de Lorenz é similar à curva de Lorenz, só que é uma curva não contínua. Aqui, nesse caso, esse gráfico ele foi derivado a partir dos microdados da PNAD contínua do quarto trimestre de 2020. Então, essa é uma representação da distribuição de renda no Brasil no quarto trimestre de 2020. Então, a partir disso, a gente chegou a alguns resultados preliminares que foram surpreendentes, porque a expectativa que a gente tinha é que o índice de Gini pioraria muito de 2019 em relação a 2020, o que não se mostra factual. Apesar de termos uma diferença assim aparentemente grande, isso é uma questão da escala. Na realidade, a diferença entre 2019 e 2020 é só de 7 pontos percentuais. Então, assim, é uma diferença muito menor do que a gente imaginava inicialmente.
Isso fica ainda mais claro quando a gente observa os dados de 2019 em relação aos dados trimestrais de 2020. Lembrando que o primeiro trimestre de 2020 foi pouco atingido pela pandemia de Covid-19. Só houveram 15 dias do primeiro trimestre que foram efetivamente atingidos pelas medidas de proteção à Covid-19. Então, se observarmos aqui, a diferença entre o Gini de 2019 e do segundo, terceiro e quarto trimestre é ainda menor. A razão para esse resultado aparentemente surpreendente, né, são dois. O primeiro é o efeito salário mínimo, que se trata do fato de as faixas de renda mais baixas terem experimentado uma manutenção dos seus níveis de renda. Ou seja, as faixas de renda mais baixa têm os seus salários indexados, muitas vezes, ao salário mínimo. Então, por conta disso, as pessoas que não perderam seus empregos mantiveram os rendimentos no entorno, ou pelo menos proporcionais, ao salário mínimo, que teve um aumento de 5% pelo reajuste anual, né, no ano de 2020. Além disso, as faixas mais altas tiveram uma redução maior dos níveis de renda, né? A outra razão dos resultados é a mudança na composição da pesquisa. A pesquisa, ela era realizada, a pesquisa passou a ser realizada pelo telefone, o que levou a uma redução da quantidade de pessoas entrevistadas. Mas essa redução não foi homogênea entre os decils de renda. Então, as pessoas com renda mais baixa acabaram respondendo menos, levando assim a um acréscimo da média de renda, né? O que é uma falsa sensação. Uma observação importante a respeito disso é que a situação econômica, pelos dados, parece ter se mantido parecida ou quase uma manutenção. Mas, na realidade, o cenário econômico no país piorou muito, mas isso não se reflete nos dados, porque a base de informações da PNAD contínua, ela trata exclusivamente da população ocupada, ou seja, só das pessoas que não perderam o emprego, né? Por isso, um dos próximos passos da pesquisa é construir o índice de Gini, incluindo também as pessoas sem rendimentos, ou seja, buscando analisar a população como um todo. Somado a isso, o outro objetivo da pesquisa é analisar os dados da PNAD, Covid-19, para mensurar o impacto do auxílio emergencial na renda. E, bom, assim, poder então chegar ao objetivo da pesquisa, né? E acho que é isso. Professor, acho que você está sem o áudio. Obrigado de avisar. Obrigado, Sofia. Eu vou passar, já tem duas mãos levantadas. Só antes de passar, deixa eu dizer uma coisinha aqui. Quando a Sofia estava expondo, ela falou que a PNAD contínua só tem dados das pessoas ocupadas. Ela falou muito rápido, mas, na verdade, não era isso. Claro que a PNAD contínua tem os dados das pessoas sem renda, também não ocupados, mas na construção do índice do Gini foi feita a partir dos dados das pessoas com rendimento. Então, aqueles que perderam ocupação e perderam rendimento não foram computados nesse índice, não foram utilizados na construção do índice de Gini. Bom, a gente tem aqui primeiro o François, depois o Saboia. François, eu não estou te vendo aqui. Agora chego. Sim, agora sim. Sim. Obrigado, Sofia, pela apresentação. Eu acho que o tema é muito importante
Tratamos de fazer coisas semelhantes, então, para que não faça as mesmas erros que nós, podemos dizer umas coisas. A primeira é que a coisa das pessoas que perderam o seu emprego é fundamental. Porque se você só trabalha sobre os que ficaram com o seu emprego, que os mais fracos do mercado do trabalho, os informais, como vimos, se perdeu 12 milhões de emprego em total, 7 milhões de informais que são abaixo, com baixa renda. É normal que você vai encontrar um Gini menor, mais igualitário. Então, é absolutamente fundamental fazer isso, e uma maneira de fazer isso é para que os que se pode imputar, que perderam o seu trabalho, imputar uma renda de zero. Então, todas as rendas com zero têm que ser incluídas no seu cálculo. É a primeira coisa. O segundo comentário, a segunda dificuldade, é que na PNAD Covid tem o auxílio emergencial, então você vai poder tratar de responder a sua pergunta, mas o problema da base de dados é que o auxílio foi dado a nível individual, mas na pesquisa, na PNAD, é capturado a nível de família. Então, não se sabe quem recebeu o auxílio emergencial dentro da família. Pode ser alguém informal ou formal que não declarou a sua formalidade. Então, vai encontrar um problema para afetar o auxílio emergencial ao emprego em particular. E não encontramos outra forma que trabalhar, que mudar a unidade de análise dentro de nosso trabalho a nível de família e não a nível individual ou de emprego, porque não podemos fazer a conexão entre o auxílio de uma parte e o emprego de outra. Então, boa sorte para os passos seguintes. Obrigada, François. Na verdade, nós estávamos discutindo exatamente como tratar dessa questão, François. Você que já está aí já andou um pouquinho mais do que a gente nisso, deu já algumas dicas muito importantes para a gente. Saboia. Não, na verdade, o François já falou o que eu estava querendo falar, tanto do primeiro quanto do segundo comentário, especialmente o primeiro. Quer dizer, eu até esperaria, Sofia, eu esperaria que o Gini da renda do trabalho ele tivesse melhorado, não piorado. Você até encontrou que piorou pouco. Você falou, piorar, eu esperava piorar mais. E achou que foi pouco. Eu esperaria o contrário, eu esperaria, por conta dos argumentos que o François acabou de dar, a saída em massa de pessoas informais de baixa renda, você reduziu a desigualdade. Então, eu nem esperaria que o Gini crescesse. Em segundo lugar, essa questão que ele falou também, imediatamente vem na cabeça, se não tem as rendas individuais, você vai fazer distribuição de renda familiar. Distribuição de renda familiar, isso dá uma boa ideia de bem-estar das pessoas, desigualdade de renda. Afinal de contas, a renda entra para a família. A renda do trabalho ela é muito importante, se discutir distribuição da renda do trabalho, como é que as pessoas estão sendo remuneradas, é importantíssimo. Mas quando você pensa em bem-estar das pessoas, o que importa é a renda familiar. Então, você tem uma ótima oportunidade para incluir o auxílio emergencial e discutir distribuição de renda familiar. Correto, estamos de acordo, François, é isso mesmo. Obrigada, professor Saboia. Bom, acho que os dois comentários, tanto do François como do Saboia, foram muito úteis aí para o prosseguimento da pesquisa, Sofia. Eu acho que realmente a gente já estava
concluído isso, que seria necessário passar para a família, não para o indivíduo. Eu também levantei, quando a Sofia me mostrou o resultado, eu também disse, Sofia, eu esperava, na verdade, que fosse melhorar o Gini, por conta desses efeitos, né? E fiquei um pouco surpreso. A gente vai recalcular, na verdade, vamos ver o que... Enfim, não sei muito bem por que deu essa pequena piora. Mas vamos ver aí. Eu não sei se tem... Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver mais alguma questão a colocar a respeito, a essa altura agora, ou a respeito da exposição da Sofia, ou qualquer outro comentário mais geral. Caso contrário, nós vamos... Sim, talvez o último comentário de nossa experiência é que também na PNAD habitualmente se trabalha com a renda normal, mas nesse caso se tem que trabalhar com a renda efetiva, porque muitas pessoas tiveram cortes e a normal é muito diferente da efetiva. Então, se tem que focar sobre renda efetiva para tratar esse problema durante a crise. Acho muito bom, muito pertinente esse comentário do François. Nós também tínhamos nos deparado com isso. Aproveitar que está todo mundo aqui, todas as apresentadoras estavam trabalhando com a PNAD. Então, eu acho que esse comentário é realmente muito pertinente, porque eu, na verdade, já sempre achei a renda habitual um conceito um pouco... Eu olho aquele questionário do IBGE, eu não sei qual é a instrução que eles dão para os pesquisadores, né? que o pesquisador deve perguntar, mas sempre assim um pouco subjetivo, não sei direito como é que isso é respondido. Mas agora, no contexto de 2020, ficou muito estranho. A gente olha os dados da renda habitual e realmente é um resultado que parece muito estranho. Eu acho que o do efetivo, né, a renda efetivamente recebida em 2020, parece um dado bem mais apropriado a ser usado, porque quando as pessoas pegam o motorista do Uber, a renda efetivamente recebida por ele despencou, foi a quase zero no começo da pandemia, depois foi subindo aos pouquinhos, etc. A renda habitual, aí eu não sei que significado ela teria nesse contexto. Não sei se Saboia tem alguma observação a esse respeito. Não, eu queria falar outra coisa. Eu não tenho observação a respeito desse momento. É o seguinte, eu estava vendo aqui, essa mesa, eu não sei, eu não vi o máximo de pessoas que participaram, mas teve alguns momentos que eu olhei que tinham 16 pessoas participando. Eu acho que passou desse número até. Passou, né? Uhum. Aí, quando eu vejo isso, eu olho para o passado dos nossos encontros de alunos para apresentar trabalho, coisa e tal, e geralmente o que acontecia era o seguinte, estavam presentes os apresentadores, o responsável pela mesa e, eventualmente, um orientador ou outro. E aqui, eu vi que foi muito mais amplo do que isso. Então, a conclusão que a gente está chegando é que realmente fazer esses debates, essas reuniões à distância, facilita muito a participação de pessoas que não teriam a menor possibilidade de estarem presentes quando a coisa era só presencial. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração para pensar o futuro, porque, de repente, funciona muito melhor. Está todo mundo aqui, todo mundo participando, quer dizer, o maior sucesso. Tem sido curtinha, quer dizer, a nossa reunião levou 1h15, mas foi tudo apresentado, foi tudo discutido. Eu estou profundamente satisfeito com a reunião de hoje e com a participação. E tudo legal, acho que foi muito bom. Estou feliz. Saboia, olha, achei excelente você ter falado isso. A última jornada presencial que eu assisti, só tinha isso mesmo, quem estava apresentando e o presidente da mesa. Mas hoje faltaram. Renan e Igor não vieram, que são participantes, são
coautores. E É. eu sentindo falta deles hoje aqui, dar um puxãozinho de orelha nele. Puxa a orelha mesmo. Então, pessoal, eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos, especialmente as expositoras e expositor, porque teve um expositor também, o Vitor, né? E a todos que participaram e deram a sua contribuição aqui a esse evento, a essa sessão da jornada de pesquisa do Instituto de Economia. Obrigado a todos e até uma próxima.